Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água, apresenta o programa Pedra Angular. Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo. É isso que eu estou desejando para você esta manhã. Hoje eu quero deixar só uma reflexão rápida. Eu não costumo combater falsos, mas pregar a verdade do Evangelho, que é o meu principal foco e objetivo. Mas, às vezes, a gente tem que esclarecer alguns assuntos para ficar claro, né? Porque, às vezes, eu vejo pessoas da mensagem entrando nesses pontos que não convém e não edifica. Observe, eu quero falar sobre essas questões das pessoas que dizem que o nome de Jesus é Yahusha, é Yahushua, Yahusha. Nós vamos entender isso aqui claramente. E um certo cidadão que tem aí que diz que o Evangelho de João é agnóstico, desmascarando o Evangelho de João. Esse certo cidadão já profetizou a vida de Cristo, o rapto, o arrebatamento para 2017. E agora, recente, 8 de abril, ele disse que haveria o arrebatamento. E só iria subir no rapto aqueles que tivessem o nome de Yahusha. Yahusha, que o nome de Jesus é Yahusha. Deixa eu deixar bem claro aqui uma coisa claríssima. Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Nós tivemos um profeta para esta geração, o profeta William Marion Branham, um homem que viveu mais na outra dimensão, na dimensão espiritual, do que nesta dimensão terrena. Ele viveu mais lá do que aqui. Deus envia um profeta para revelar os seus segredos. Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então ele revela para o profeta e o profeta traz para o povo. Uma vez que um profeta é aquele que fica entre Deus e o homem, ou seja, recebe de Deus e transmite ao homem. Recebe a mensagem de Deus e transmite ao homem. Como Deus fazia com Moisés. Moisés ia ao monte, recebia a mensagem de Deus e trazia para o povo. Um sacerdote é aquele que fica entre o homem e Deus. Recebe as cargas dos homens e leva aquilo a Deus em oração. Então é isso, olha, observe. Esse profeta, ele é um intermediário. Não confunda com mediador. Só há um mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, o homem. O mediador é aquele que resolve a pendência entre duas pessoas. Havia uma pendência entre nós e Deus, a pendência do pecado. E quem resolveu esta pendência foi Cristo. Ele trouxe a reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Através de Cristo, daquele corpo, aquilo era o tabernáculo de Deus na terra. Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo. Não confunda o intermediário com não confunda, ou seja, um mensageiro com aquele que é o mediador. Não confunda, eu não estou dizendo que o William Marion Branham é mediador. Estou dizendo que ele é um mensageiro que ficou entre Deus e nós. Recebeu a mensagem de Deus e transmitiu para nós as revelações da palavra. Mas vamos lá, veja a confusão que é. Esse tal que está aí na internet, arrastando seguidores, como eu disse para vocês, o meu objetivo não é combater falsos, porque eu sei que esse rapaz aí é falso. Ele disse que o Evangelho de João é agnóstico e nós vamos provar aqui que não é. Eles dizem que o nome de Jesus é porco ou cavalo. Deixa eu deixar aqui, abrir um parênteses. Porco e cavalo são seus ensinamentos.
mas o nome é Senhor Jesus Cristo. Deus enviou um profeta para a terra. Esse profeta falava inglês e esse profeta disse para nós que o nome era Jesus. Jesus Christ. Jesus Cristo para nós. Você acha que Deus iria enviar um profeta para a terra para citar o nome que está acima de todo nome, dizer que o nome de Jesus estava errado? Ele iria dizer que o nome era Jesus, mas não, esse nome é porco ou cavalo. Quer dizer que um profeta iria dizer que o nome era porco ou cavalo. Deus iria deixar isso acontecer. Gente, pensa, gente. Quer dizer que Deus iria revelar o nome em hebraico para esse homem aí e não iria revelar para o profeta. Ora, eu sou brasileiro. Eu falo português. Então eu tenho que conhecer o nome em português. Quer dizer agora que todo nome da Bíblia próprio eu tenho que recitar ele em hebraico. Então, no caso, meu nome é José Gutenberg, então eu tenho que chamar de Youssef. Eu agora tenho que sair daqui agora em português e dizer Youssef. Meu nome é Youssef. Meu nome é Youssef. Ora, isso é conversa para boi dormir. Eu só não concordo é que as pessoas peguem e coloquem outro nome que não exista. Aí sim, que não exista. Mas um nome transliterado, para mim, para o português, eu não poder recitar esse nome, isso é conversa para boi dormir. E eu não sou boi. Isso aí é papinha de bebê. Eu gosto de comer é picanha. Aqui nós estamos para ensinar para o povo picanha, para as pessoas comer picanha. Isso aí é papinha de bebê. Vamos lá. Uns dizem que o nome é... Eu vou citar aqui só alguns nomes. Eu vou trazer essa questão dos nomes aqui, audiovisual, para que você entenda na tela. Aqui eu vou fazer só um resumo claramente. Vamos lá. Uns dizem que é Yehoshua, o nome de Jesus. O outro diz que é Yahashua. O outro diz que é Yahushua. O outro diz que é Yahusha. O outro diz que é Yaohushua. Outros dizem que é Yeshua. E os outros dizem que é Yausha. Qual é o nome certo? Olha a confusão. Por isso que William Branham disse: nunca nenhum estudioso teológico conseguiu resolver uma pendência de debates. Porque um grupo chega e diz: olha, é Yahushua. O outro é Yahusha. Tem até uns que tem nação de Yahusha. Olha mesmo. E o povo caindo nessas papinhas de bebê, se alimentando dessas papinhas de bebê, dizendo: oh, nós temos a revelação da palavra. O profeta William Branham disse para nós: o nome é Jesus Christ. Para nós, Jesus Cristo. Em espanhol, como é que se soletra? Jesus Cristo. Então vamos lá. Quer dizer que todo nome tem que ser recitado no hebraico. Então vamos lá. No espanhol, eles usam aquele Y. Estou estudando um pouquinho de espanhol. A gente sabe que a letra J aqui para nós em espanhol é soletrada como R. Então, para eu soletrar Jesus, eu tenho que ter Jesus, né? Porque o S também lá em espanhol não dá som de Z. O nosso dá, mas lá não. É S mesmo. Jesus. Observe. Aí tem uma letra, o Y no espanhol, que é aquele Y. Muitas vezes ele dá som de J. Então, eu não posso soletrar Yausha com I. No espanhol tem que ser Jausha. Olha, já mudou. Então já não fica mais a mesma coisa. Veja, se eu for recitar Yeshua, então tem que ser Yeshua. Então observe, já mudou. Isso é besteira, gente. Eu vou trazer isso audiovisual, explicando claramente a transliteração desse nome, porque ficou Jesus. Um profeta veio à terra e disse que o nome que está acima de todo nome é Senhor Jesus Cristo. Não se alimenta dessas papinhas de bebê, por favor. Aqui nós temos picanha para te dar. Coisa boa. Observe.
Aí esse tal cidadão aí que profetizou, que disse que o rapto, e só iria no rapto quem tivesse o nome de Yahshua. Aí tem uns loucos aí batizando aqui no Brasil, dizendo, batiza em nome de Yahshua. Tá. Ora, o nome em hebraico vai ser dado para os judeus de Jesus. O nome em hebraico vai ser recitado para eles. Quando a porta da graça se fechar para os gentios e for aberta para os judeus. Quando a igreja for tirada desta terra, aí sim, quando a igreja for tirada desta terra, a porta da graça se fecha para os gentios e será aberta para os judeus. O evangelho voltará para os judeus para cumprir a última semana de Daniel, os 3 anos e meio, com as 2 testemunhas de Apocalipse 11. Aí eles vão recitar o nome de Jesus em hebraico, mas agora eu tenho que saber ler ele em português. Nós vamos explicar o que é eu sou o que sou. Nós vamos passar, aqui eu quero fazer só um resumo. Nós vamos passar, explicar audiovisual. O próximo vídeo que eu vou trazer audiovisual, eu vou explicar tudo isto para você entender. Porque Deus diz, eu sou o que sou, na verdade é eu serei o que serei. O que isso quer dizer para nós? Yud, Rei, Vav, Rei, as 4 consoantes, o nome de Deus. Nós vamos explicar isso claramente. Mas agora eu vou me deter aqui. Esse tal cidadão aí, eu não vou nem citar o nome dessa gente, porque essa gente é blasfemadora. Eles dizem que o nome de Jesus é porco ou cavalo. O nome de Jesus é porco ou cavalo. São os blasfemadores. Porco e cavalo são os ensinamentos deles. Vamos lá. Escuta só. O evangelho de João é um evangelho agnóstico. Esse cidadão fala isso. Veja, agnóstico é o teu ensinamento. Pode ser o seu ensinamento. Mas o evangelho de João é um evangelho preciso, que apresenta Jesus como Logos, como a grande águia. Desmascarando o evangelho de João. Aí tem muita gente que cai nessas papinhas de bebê e vão se alimentar disto. Ora, vem aqui que nós temos picanha para te dar. Nós temos coisas boas para te ensinar. Essas pessoas só têm o arco, mas não têm as flechas. Nós temos o arco e temos as flechas. Vamos lá. Deixa eu aqui mostrar claramente o que é o evangelho de João. Os 4 evangelhos que nós temos, Mateus apresenta Jesus como leão, como púrpura, a cor de púrpura que havia lá no Velho Testamento. Marcos apresenta Jesus como boi, como carmesim, o sacrifício. Mateus apresenta como leão o rei, púrpura. Marcos apresenta Jesus como carmesim, como boi, o animal de sacrifício, o sacrifício. Lucas apresenta Jesus como o homem, a sabedoria, linho finíssimo. E João apresenta Jesus como a águia, o estofo azul, lembrando-nos do céu, que ele veio do céu para se encarnar. O Logos se encarnou em Jesus de Nazaré e andou no meio dos homens. Observe, esses são os 4 evangelhos, as 4 unções, aqueles 4 seres viventes, os 4 querubins que estão diante do trono de Deus, um com cara de leão, outro com cara de boi, outro com cara de homem e outro com cara de águia. São as 4 unções defendendo o trono. Essas 4 unções são querubins defendendo o trono de Deus. Eles têm olhos por frente, na frente e atrás de todos os lados, defendendo o trono de Deus. Isto é uma figura dos 4 evangelhos que defende o propiciatório, o livro de Atos, já que o livro de Atos mostra os atos do Espírito Santo. Então, Mateus apresenta Jesus como leão, como a púrpura. Marcos como boi, carmesim. Lucas como homem, linho finíssimo. E João como a grande águia, o estofo azul. Veja, quando você chegava no tabernáculo, o tabernáculo tinha 3 compartimentos: átrio,
Santo Lugar e Santíssimo Lugar. O átrio era a parte descoberta, tinha a luz natural do sol. O Santo Lugar era uma parte coberta, tinha luz artificial, a luz do candelabro. O Santíssimo Lugar também era outra parte coberta, que tinha a luz sobrenatural, onde a glória da Shekinah descia, o Logos descia ali, a coluna de fogo descia naquele lugar. Então era luz sobrenatural. Esse terceiro átrio simboliza a nossa alma, onde a vida deve estar. Nesse terceiro átrio havia a arca, as tábuas da lei, a vara de Arão e o maná escondido. Veja, ali estava tudo. A arca simboliza Cristo, as tábuas da lei, a palavra, a vara de Arão que deu folha, flores e frutos. Ali, se entrar ali ressecado, uma vara morta, sai cheia de vida. E estava o maná escondido. Para se alimentar daquele maná da panela dourada, tinha que entrar no terceiro átrio. E aquele maná nunca se acabava. Quando tirava dali um pouco, quando voltava, depois estava da mesma forma. O alimento escondido que foi revelado nesta última era para nós. Observe. Na porta de entrada do átrio, tinha uma cortina com 4 cores, 4 colunas e uma cortina com 4 cores. Essas 4 cores eram púrpura, carmesim, linho finíssimo e estofo azul, simbolizando justamente os 4 evangelhos. As 4 colunas simbolizam os 4 evangelhos e as 4 cores da cortina também simbolizam os 4 evangelhos. Aí, quando você entrava no átrio, você dava de cara com o altar do sacrifício. Para você ter acesso ao sacrifício de Deus, você precisa entrar por esta porta do átrio, onde tem 4 colunas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os evangelhos apresentam Cristo para nós. Um apresenta como boi, outro como o leão, outro como homem e outro como a águia. Sendo que o evangelho de João apresenta Jesus como a águia, o único animal desses 4 que tem asas, que voa, que tem a visão mais aguçada, que vê de longa distância. O evangelho de João, todos os evangelhos são precisos e maravilhosos, mas o evangelho de João é que nos mostra uma visão mais ampla de Cristo como Logos. A visão de águia. Aí vem esse louco dizer que é um evangelho agnóstico. Agnóstico é o teu ensinamento. Veja. Então você entrava. Através dos 4 evangelhos você tem acesso ao sacrifício de Cristo. Quando você chegava na porta do Santo Lugar, havia também esta cortina com 4 cores. Na porta do Santo Lugar havia 5 colunas, simbolizando os 5 ofícios ministeriais: pastor, apóstolo, profeta, evangelista e mestre. Mas também havia a cortina ali com 4 cores, as 4 unções, os 4 evangelhos, para dar acesso à santificação. E quando você chegava na porta do Santíssimo Lugar, aquelas 4 cores estavam de volta de novo, e desenhos de querubim no véu, e aquele véu tinha as 4 cores: púrpura, carmesim, linho finíssimo e estofo azul, para ter acesso ao lugar onde tinha vida. O Santo dos Santos, as 4 cores estavam lá, já que os 4 evangelhos defendem o livro de Atos, que é o propiciatório. E na sequência é assim. Como é que é a sequência da vida de um cristão? Você tem Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, as 4 unções, que nos dá acesso ao sacrifício de Cristo. Você vem, o livro de Atos te mostra como receber o Espírito Santo, e as cartas de Paulo te mostra a conduta de um cristão. Então um cristão começa com o sacrifício de Cristo, recebendo o sacrifício de Cristo, que vem através dos 4 evangelhos.
Depois ele segue para receber o Espírito Santo. Primeiro ele recebe o sacrifício, é batizado, isso faz parte da justificação. Aí ele caminha para a santificação e depois para receber o Espírito Santo. Depois que esse cristão recebe o Espírito Santo, a conduta dele será uma conduta equilibrada, como mostra nas cartas do apóstolo Paulo, a conduta do cristão no dia a dia. Como esposo, como esposa, como patrão, como empregado, e assim vai. Toda a conduta do dia a dia está nas cartas do apóstolo Paulo. Gente, não caia nessas balelas, nesta conversa fiada. Esse louco que não tem revelação vem e diz que o Evangelho de João é agnóstico. O Evangelho de João é o mais preciso. É o que nos mostra o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. É que mostra Jesus como a águia, como o estofo azul, aquele que veio do céu. Quando ele estava conversando com Nicodemos, ele disse: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Você vai ver que, como eu falei do tabernáculo, tinha 3 compartimentos e em todas as portas de entrada tinha essas 4 cores, simbolizando os 4 evangelhos. E aí você vai ver que Jesus, quando estava aqui na terra, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vou concluir. O átrio simboliza o caminho, o santo lugar a verdade e o santíssimo lugar a vida. Jesus estava dizendo, aquele tabernáculo lá, que simbolizava a presença de Deus no meio dos homens, ele está aqui. Eu sou o tabernáculo de Deus no meio dos homens agora. Emmanuel, Deus conosco. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu sou o caminho, o átrio, a verdade, o santo lugar, e a vida, o santíssimo lugar. Quer encontrar isto, o caminho, a verdade e a vida? Venha, está aqui. É tremendo. E quando João apresentou Jesus, apresentou como estofo azul, como a águia, o Logos, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. O Evangelho de João apresentou Jesus como eu sou. Lá em Êxodo, se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. E eu vou explicar para vocês isso aí. O eu sou, que na verdade é eu serei o que serei. O Evangelho de João não narra muitos milagres, narra somente 7 milagres, mas mostra Jesus vindo da eternidade, ou melhor, mostra Cristo vindo da eternidade para nós. O Logos se encarna em Jesus de Nazaré e anda no meio dos homens. Não são 2, é um só. A biunitária joga fora. O dualismo é uma sujeira, doutrina falsa. O trinitarismo é outro fracasso. O unicismo também não cremos. Cremos em Deus em morfe, que se encarna e anda no meio dos homens. Cremos em um Deus que exerce várias funções, mas é um só. Isso é Deus em morfe. Que Deus nos ajude. Não comam mais essas papinhas de bebê que tem aí. Próximo vídeo, nós vamos falar sobre isso. Eu vou explicar aqui tudo, a transliteração do nome aqui, e você vai entender claramente. Você não vai cair nessas papinhas de bebê. Vem pra cá que nós te damos picanha para comer. Shalom, que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir o programa Pedra Angular. Nosso WhatsApp para contato é o 83-98806-4810. Faça sua pergunta, estamos à sua inteira disposição.